Oi, pessoal. Para esse vídeo, nós queremos aplicar o teorema do divergente num campo muito interessante da física ou da química, enfim. A gente quer falar da equação de continuidade ou da lei da conservação da massa. E para tanto, nós vamos imaginar o quê? Que você tem um fluido em um determinado espaço e dentro desse espaço você vai pegar um domínio, a priori um domínio arbitrário Q, e você quer estudar qual é a massa M que tem aqui dentro encerrada por esse domínio. Tudo bem? Então, basicamente, a densidade desse fluido vai ser uma função da posição, que em geral é x, y, z, porque você está no espaço, e também uma função do tempo. Eventualmente, dependendo do tempo, se for um gás, por exemplo, ele pode ser comprimido, pode se expandir, enfim, tem vários processos que podem ocorrer e a densidade pode variar em função do tempo. Então, a densidade é uma função de 4 variáveis, 3 espaciais e uma temporal. Depois eu vou considerar um F, e esse F aqui é um campo de velocidade. Ou seja, para cada partícula do fluido, seja um gás, seja um líquido, seja o que for, mas para cada partícula que esteja num determinado ponto, eu vou associar a esse ponto o vetor velocidade da partícula. E um vetor, claro que é um campo. Aí você fala, bom, para cada ponto eu tenho um vetor, então para cada ponto aqui eu tenho 3 coordenadas, x, y, z. Mas é claro que essa velocidade no mesmo ponto, por um mesmo ponto, pode variar com o tempo. Então, claro, esse fluxo está em constante movimento aí, pode estar sofrendo um processo de turbulência, de expansão, de qualquer coisa. Eu estou descrevendo a velocidade que depende da posição e do tempo também. Tudo bem? Ótimo. O que a gente quer estudar? A gente quer estudar a conservação da massa que está lá dentro. Eu acho que todo mundo já ouviu falar que você não cria massa e não destrói a massa, certo? Então, a massa que está lá dentro, em cada instante t, a massa que está lá dentro é só você integral triplo em Q, a densidade. A densidade é uma função de 4 variáveis, horas. Se você integrar num certo volume, vai sobrar só a variável t para massa, certo? Para cada instante t, você pode fazer uma integral e vai ter uma massa para qualquer t. Ótimo. Se eu quero saber alguma coisa sobre a conservação da massa, eu quero saber sobre como essa massa varia. E como é que essa massa varia? Horas. A derivada da massa é simplesmente você fazer o limite, quando um certo ΔT vai a zero, de m de t mais ΔT, menos m de t sobre ΔT. É uma equação relativamente simples. Então, como é que eu vou passar essa equação aqui para cima? Horas, eu vou fazer o limite, quando ΔT vai a zero. Essa massa aqui é a integral tripla sobre o Q de delta x, y, z de t mais ΔT, dx, dy, dz, menos a massa no instante t, que é a integral tripla de delta de x, y, z, t, dx, dy, dz, tudo isso dividido pelo meu ΔT. Muito ótimo, você já sabe que quando você tem um sinal de subtração no sinal de integral, você pode fazer a integral da subtração. E essa divisão aqui, que a priori é um escalar que não tem nada a ver com as suas variáveis de integração, você pode passar para dentro. Então, você passa para dentro do sinal da integral. A última coisa que eu quero te explicar é o seguinte: se as suas funções forem contínuas, se a sua função de densidade for contínua, ou seja, as coisas são bem comportadas, né? Ali a gente tem um negócio que é limitado, enfim. Você pode passar esse limite para dentro do sinal da integral também. Então, isso daqui vai ficar dentro do sinal da integral o limite, quando o ΔT vai para zero, da densidade de x, y, z, t mais ΔT. Perdão, ficou ruim aqui. T mais ΔT, menos a densidade de x, y, z, t, sobre o ΔT. E tudo isso depois você integra dx, dy, dz, tá? Não tem problema. E claro que esse limite é a derivada parcial da sua função delta com respeito ao t, certo? Então, isso daqui simplesmente é o sinal em cima aqui, é delta índice t de x, y, z, t, dx, dy, dz.
É relativamente simples, né? Você parar para pensar que você tem a variação da massa. Agora, então, você pode passar a derivada no tempo aqui para dentro e derivar, fazer uma derivada parcial. Tudo bem? Ótimo. Então, você sabe, se essa massa variar, você vai integrar a derivada da densidade no tempo. Mas, por outro lado, vamos pensar por outro lado, se a massa aqui de dentro, veja, eu fiz um desenho aqui para tentar esclarecer, certo? De repente, você tem um gás aqui, alguma coisa, a massa aqui dentro, vamos supor que aumentou. Ora, mas de onde veio essa massa? Você não cria massa e você não destrói a massa. Então é claro que essa massa tem que passar pelo bordo, certo? Ou seja, o aumento ou a diminuição da massa tem a ver com o fluxo de massa pela fronteira. O tanto que entra e o tanto que sai. Se você fizer um somatório na fronteira toda, esse fluxo tem que dar exatamente a variação. Quero te explicar só mais uma coisa, tá? Quando a gente fala de fluxo pelo bordo, a gente adota o vetor normal unitário exterior ao bordo, tá? Então, o vetor normal unitário que eu coloco aqui, ele é sempre exterior ao bordo, sempre apontando para fora, tá? E aí eu quero te dizer o seguinte, esse fluxo aqui eu vou contar como positivo quando sair mais do que entrar. Então, o fluxo é positivo quando a massa diminui. Esse é meu ponto. Então, se sair mais massa do que entrar, como o meu vetor aponta para fora, a gente faz o fluxo pelo vetor exterior, o fluxo é positivo quando a massa diminui. Vamos voltar para cá, então. Veja que a mesma variação da massa vai ser menos o fluxo de massa por daqui. Então, eu quero que você entenda esse sinal de menos, tá? Porque ele é importante, Menos o fluxo de massa por dq. Ora, quando você tem um campo de velocidade, você já sabe uma coisa que é legal, que é um fluxo de volume, certo? Então, seu fluxo de volume é o campo de velocidades vezes um elemento, um fluxo de volume por um elemento de superfície. É exatamente o campo velocidade vezes o vetor normal exterior. Ora, para você transformar um fluxo de volume num fluxo de massa, o que você tem que fazer? Multiplicar o volume pela densidade. Então, multiplicando, presta atenção, hein? Se isso aqui era um fluxo de volume, quando você multiplica tudo isso, agora é o fluxo de massa. Multiplique pela função densidade vezes volume a massa. Daí você vai ter o quê? Veja bem, m' de t, por um lado, é a integral tripla da derivada com respeito ao tempo. Por outro lado, é menos o fluxo de massa por todo o bordo. Então é claro que eu tenho que integrar isso em todo o bordo. Eu vou integrar em todo o bordo menos o fluxo de massa, a densidade F, N, ds. Como a densidade é um escalar, claro que eu posso passar isso daqui para dentro e colocar densidade vezes F, certo? Claro que eu posso passar isso daqui para dentro. Então, duas formas de você pensar em que essas coisas são iguais. Primeiro você fala a massa é a integral da densidade, deriva, já vimos que pode passar o sinal da derivada para dentro. Depois você pensa, a massa variou, claro que ela variou pelo bordo. Então tem um menos aqui que já está justificado. Aí você diz, ótimo, essas duas coisas são iguais, eu consigo enxergar as duas coisas, vamos dizer assim, por dois prismas diferentes de uma mesma situação. Mas para você comparar esses dois integrandos é um tanto difícil, porque aqui você está integrando dentro do seu domínio uma função. Aqui você está integrando sobre o bordo do domínio um produto interno. Ou seja, ficou uma coisa meio complicada essa integração sobre objetos tão diferentes. Um objeto de dimensão 3, outro de dimensão 2, uma superfície, enfim. Essas relações não são muito claras. Você tem o quê? O teorema do divergente, que afirma que a integral do fluxo sobre o bordo é a integral do divergente desse campo sobre o domínio inteiro. Então, vou colocar aqui menos. Esse menos aqui eu vou só repetir. E vou usar o teorema do divergente para integrar isso daqui. O divergente de delta vezes F
dx dy dz. Ok? Então, isso daqui, simplesmente, é o teorema do divergente que te dá. Ok? E agora, olha só que conveniente. Quer dizer, se você passar esse sinal aqui de menos para dentro, você tem uma integral sobre o domínio Q e uma integral sobre o domínio Q. Junta tudo isso com o fato do Q ser um domínio arbitrário no meio daquele fluido. Então, quer dizer, você pode pegar um domínio maior, menor, uma bolinha pequena, qualquer domínio. Se uma identidade de duas integrais vale para qualquer domínio, você vai dizer que os integrandos têm que ser iguais, certo? Se as funções não forem iguais em algum conjunto de pontos, na hora de integrar naqueles pontos vai dar integral diferente. Então isso implica, como que é arbitrário, isso implica que o seu ΔT é igual a menos esse divergente. Então eu vou escrever mais o divergente de ΔT vezes F igual a zero. E essa é a equação de continuidade para fluidos, ou seja, essa é a equação que te diz que a massa é conservada. Veja, você tem a derivada da densidade no tempo, somada com o divergente desse campo sendo zero. O divergente desse campo aqui, desse produto, a gente pode usar uma coisa análoga à derivada do produto. Tá? É claro que você pode fazer delta em x, y e z, lembrando que o divergente leva em conta as três derivadas espaciais, aqui não tem derivada em relação ao tempo. Tá? Mas você pode fazer. Eu só quero que você, se você quiser, você pode fazer em casa. Isso aqui vai ficar o gradiente de delta vezes f produto interno. Então o gradiente é as derivadas dx, dy, dz, mais delta vezes o divergente de f. E isso tem que dar zero. E por fim, eu quero fazer uma observação que talvez você já tenha estudado, mas existem alguns fluidos que são chamados de incompressíveis. Incompressíveis. Ou seja, fluidos que você não consegue comprimir. Por exemplo, o óleo, a água, etc. O ar, claro que você consegue. Você pega uma seringa, põe ar, comprime, ele comprime. Mas se você colocar água, não dá. Os fluidos, quando são incompressíveis, quer dizer o quê? A densidade não varia. Nem no tempo, nem espacialmente. A densidade de um fluido que é incompressível é constante. Então, ou pelo menos é praticamente constante. O que acontece? Essa parte para esse fluido é zero e essa parte para esse fluido é zero. Claro que a densidade não é zero. Para a equação dar zero, o que você tem que ter? O divergente do campo de velocidades tem que dar zero. Então, para todo fluido incompressível, a equação de continuidade, que é a equação de conservação da massa, se resume em divergente do campo de velocidades igual a zero. Isso é uma coisa super bonita. Lembra de quem te ajudou? O teorema do divergente, que é um dos teoremas mais importantes de um curso de cálculo em várias variáveis. Tudo bem? Então eu espero, com essa situação toda, eu espero que você esteja motivado para estudar bastante sobre esse teorema e sobre várias aplicações dele. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima.